particular e apenas, ministro Lewandowski, só para a sua tranquilidade, o texto está... Eu fui criado num lar judaico e solidário. E por que isso? Porque a minha avó, ela era presidente do Lar da Criança Israelita. E o meu avô era presidente do Lar dos Velhos. São duas instituições que cuidam de pessoas carentes, desvalidas, e aquilo transmitiu a mim, desde criança, um dos valores mais expressivos do judaísmo, que é exatamente a solidariedade. E como eu estudei em colégio hebraico, eu sei que na origem da palavra hebraica, caridade e justiça representam um binômio que, na verdade, são palavras sinônimas. Então, tzedek, tzedaká, significa justiça e caridade. De sorte que essa formação judaica, ela começa desde a primeira infância a introjetar em você valores que você acaba levando para o resto da sua vida. Então, fiquei muito envaidecido com esse convite do Congresso Nacional. Realizei um trabalho pelo meu país, que era tudo que meu pai queria muito, como contrapartida de gratidão pelo fato do Brasil ter recebido a família dele toda exilada da perseguição nazista. Meu pai queria que eu fizesse muito pelo Brasil como forma de gratidão. E por outro lado, o Código de Processo Civil, ele vai reduzir a duração dos processos que hoje digamos assim, o calcanhar de Aquiles do processo brasileiro. Todo mundo se queixa que a justiça é muito morosa. E a nossa proposta foi fazer com que esse mal contemporâneo do processo, que a morosidade, fosse afastada. Como eu também tenho um veio filosófico, eu fui buscar no judaísmo essa humanização que é tão importante para o exercício da magistratura. Já se disse em uma bela sede doutrinária que a magistratura é um sacerdócio, um apostolado, porque a justiça é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. O juiz tem que ser um homem que tenha tolerância para ouvir a verdade alheia, tem que saber que a justiça é a última porta que o aflito tem para bater. E a nossa história de perseguição, ela tornou os homens que conseguiram sobreviver em homens, diria, valentes e independentes. Isso também me ajudou muitíssimo na minha profissão, porque essas duas características da coragem e da independência são coexistenciais na figura de um magistrado. O povo espera isso de um juiz. Eu tenho, assim, uma concepção de que quem se dedica a conversar com Deus diuturnamente é uma pessoa religiosa. Ainda que eu não tenha disponibilidade de uma sinagoga, eu todo dia de manhã, eu acordo e coloco tefilim e faço algumas preces e orações dos livros que até o meu amigo Rabino Goldman me ensinou. E com aquilo eu procuro pedir a Deus que me dê, durante o meu dia de trabalho, a conciliação entre a paixão e a razão, que eu acho que são inseparáveis na atividade de julgar. Por outro lado, à noite, eu também faço uma prece, faço o Shema Israel em homenagem a todas as pessoas que passam por dificuldades e para que eu também tenha aquele sono de paz que a gente merece para poder acordar com vida suficiente para fazer o bem. Eu fiz meu bar mitzvah na época com o Rabino Lemler, da ARI, Associação Religiosa Israelita de Botafogo. Eu fiz o bar mitzvah e antes do bar mitzvah tem a cerimônia do tefilim, que eu fiz na mais antiga sinagoga do Rio de Janeiro, na Praça 11, que fora uma sinagoga fundada pelo meu avô. Acho que não há mais hoje, mas foi lá que eu coloquei o tefilim, para homenagear o meu avô, que era considerado um dos rabinos daquela sinagoga. Minha mãe sempre fez questão
de comemorar o Pêssar, o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, que todos fossem à sinagoga. E até hoje, depois do falecimento do meu pai, eu, meu filho e o meu neto frequentamos a mesma sinagoga e sentamos nos mesmos bancos onde nós sentávamos quando ele era vivo. Eu entendo que a melhor forma de nós vencermos os eventuais preconceitos e discriminações são exatamente através de produções, de ocupação de posições estratégicas no governo, nas instituições e principalmente através da meritocracia, porque as pessoas passam a nos admirar, que é um elemento muito importante no relacionamento humano, e, por outro lado, a meritocracia, ela enseja a ideia de que aquilo foi obtido independentemente de qualquer tipo de proteção a uma origem. Eu entendo que a longo prazo, com essas novas escolhas desses representantes da Igreja Católica, que vão aos poucos revelando a verdade do que ocorreu no passado, que decorrendo um tempo razoável, esse antissemitismo se dissipará juntamente com esses equívocos históricos. E isso vai ocorrer mais rápido que se imagina, porque esse nosso novo Papa tem muita consciência de que o antissemitismo está intimamente vinculado a esse erro histórico e faz questão de ostentar que a sua maior amizade é de um rabino argentino. Eu acho que essas coisas, aos poucos, ela vai vencendo. Mas continuo a afirmar que nós, judeus, não temos que ser colecionadores de dores. Nós temos que ocupar posições por meritocracia, porque assim nós vamos adquirir admiração e respeito. E isso conjura por completo qualquer tipo de discriminação. A guerra não consegue construir absolutamente nada. Por outro lado, Israel teve exemplos de que o armistício ele pecou por insinceridade de um dos lados. Então, Israel ele teme por uma nova escalada de violência, tanto mais que, ao que se noticia, o objetivo desses povos colaterais beligerantes é eliminar o Estado. Então, há aí uma manifestação inequívoca de legítima defesa. O agente provocador, ele é um agente provocador inconsequente, ele não tem meios para se defender de uma legítima defesa. E aí reputam mal essa legítima defesa porque entendem que o ato é muito mais, o ato de legítima defesa talvez extrapole os limites. Entretanto, não se pode desconsiderar as estratégias do inimigo, dos povos que querem a destruição de Israel. Porque, por exemplo, ninguém poderia imaginar que, sem qualquer tipo de armamento especializado, uma corrente radical fosse invadir os Estados Unidos com 2 aviões em menos de meia hora, matar milhares de pessoas. Então, é preciso, no momento de se julgar uma reação, também se relembrar as ações que já foram praticadas, para se observar que é possível que, de uma hora para outra, um país se veja numa situação difícil como os Estados Unidos, diante de um inimigo absolutamente incapaz e insuficiente em termos de armamento para enfrentá-lo, mas que conseguiu, num dia, matar mais gente do que numa guerra inteira. Eu tenho uma fé muito grande nos valores da nossa religião. E assim como as pessoas de outras religiões têm seus santos protetores, eu tenho o meu protetor. O meu protetor é o Rebbe Lubavitch, que eu aprendi com as suas lições
a encontrar um caminho de paz de espírito, um caminho de fé, a lutar pela vida das pessoas que sofrem, pela esperança das pessoas que querem viver. E eu gosto de tê-lo tão perto de mim que eu trago ele aqui no bolso do meu paletó. Todos os meus paletós têm um retrato do Herbert, para que eu não precise nem procurar para colocar. Todos eles já trazem ele de frente, porque ele de frente me defende. E com a defesa dele eu tenho essa paz espiritual que eu posso exercer minhas duas funções. Aqui na universidade, como professor, e daqui a umas 2, 3 horas como ministro em Brasília, que eu vou pegar o avião daqui a pouco. Não sem antes agradecer muitíssimo a comunidade na TV de ter dado essa oportunidade de eu mostrar um pouco do homem Luiz Fux que eu sou.